Ready to make a real impact every day? Join the Active Day Home Care team and help clients maintain their independence in the comfort of their own homes. Make a difference in someone's life as you provide essential daily assistance and protect their health and happiness. Earn up to $20 an hour and enjoy additional perks like optional daily pay, 401k, paid time off, ongoing educational training, and more. Join a team that values care, compassion, and your professional growth. Visit activeday.com to apply. Mas sim, Wiki é dor, Wiki é celebração, Wiki está sobrevivendo, Wiki está tentando ser livre, Wiki está sofrendo, contra as chances, sobrevivendo, Wiki é amizade, Wiki é amor, sabe? É tudo aquilo tipo de grandes ideias nesse filme de ação. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast de literatura encontra as telas. Eu sou o Baço e estão aqui comigo o senhor Marcelo Guaxinim. Olá. Nossa, que contido. O senhor Caio Lourenço. Boa noite, bom dia, boa tarde ou boa madrugada. E é uma pessoa que eu não sei se vocês conhecem, né, que não veio muito por aqui, senhorita Domênica Mendes. Olha, eu vim e nunca mais vim, foi isso. É que você não gostou, né? Você acha a gente feio, você odeia a gente, né? Então por isso você não voltou mais. Foi nada disso não, mas voltei pra isso que a gente tá fazendo aqui agora. Que é o que importa, que eu amo vocês, né? Porque é isso. Tal qual John Wick, né? Você... I am back. Yeah! Podcast é a dor. Podcast é a dor, exatamente. Bem, já que estamos quebrando todas as regras nessa série do John Wick, fazendo... de filmes que não são adaptações e seguindo esses especiais todo, por que não quebrar um pouco mais ainda o esquema todo? E a gente vai fazer, na verdade, hoje não sobre um filme, a gente vai fazer sobre o documentário dos 4 filmes de John Wick, os 4 que deveriam existir, né, porque estão querendo fazer uns 5 aí, né, agora que a gente ficou sabendo, mas seria sobre esse documentário que fala um pouco sobre como foi a produção do filme, dos 4 filmes, né, que chama Wick Span, o Wick é dor. Ai, que eu já tenho uma preguiça já do título já, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois do nosso momento do beijo. E começando os momentos do beijo aqui, eu já vou começar, tô com um pouco de sentimento de culpa, porque vocês perceberam que Sarinha não está aqui conosco hoje, ela não pôde gravar, então meu beijo vai pra Sara, que gentilmente falou, tipo, gente, vão sem mim, eu não vou conseguir, e foi generosa em ceder o lugar pra Domênica Mendes. Beijo, Sara. Obrigada, Sara, beijo. E você, Dô? Cara, eu vou mandar um beijo... Fechando aqui o RP Guaxa no Perdidos na Estante, vou mandar um beijo pro Rodrigo Figueiredo, que ele tá ouvindo alguns episódios do Perdidos, e lá no episódio 333, que vocês gravaram sobre o final da franquia do John Wick, que é o Baba Yaga, ele disse que adorou os episódios que vocês produziram, que ele se sente na sala com vocês, então... Um beijo pro Rodrigo. E o Renan Hiroshi Sicarelli Aida, é um nome grandão, né? Ele deixou também um comentário lá no Spotify falando que gostou muito do projeto. E ele traz uma informação, uma informação curiosa sobre uma observação que vocês fizeram lá no episódio sobre o filme Velozes e Furiosos. Que ele diz que no filme eles roubam cargas de aparelhos eletrônicos. Uma das cargas era de aparelhos
Panasonic PVM939, uma TV de tubo com videocassete embutido. E aí, quando eu li isso, eu falei, verdade, né? A gente não tem mais TV de tubo com videocassete embutido. Nunca tive, nunca terei. Graças a Deus, né? Porque é um aparelho que se estragar uma coisa, perdeu todo o conjunto. Mas eu podia jurar que eram DVDs que eles estavam roubando. Gente, a memória atrai a gente mesmo. Eu não me lembro, mas assim, essa observação é interessante, porque a galera que ouve Perdidos, que é uma galera mais nova, nunca vai saber o que é o desejo de ter uma TV com videocassete embutido, entendeu? Nunca vai saber o que é isso. Então é arte milenar perdida para sempre. É isso. Então, beijo, Renan. Beijo, Rodrigo. Muito bem. E o senhor Caio? Basso se adiantou, mas eu também vou mandar o meu beijo pra Sarinha, nossa companheira, que não estava aqui. E vou aproveitar e vou imitar a Domênica e vou mandar um beijo pro Renan e pro Rodrigo, que estão escutando a gente aí e gostaram. E beijo pra vocês também que estão aqui. E pra quem gosta de mandar, pra falar que eu mandei beijo, roubei o beijo de todo mundo. O Caio, ele se esqueceu do momento do beijo, porque a gente passou quase um mês sem gravar, e aí ele teve que ir e copiar o restante do pessoal. Eu é um jovem. Não, se vocês estão beijando, é porque vale a pena. É esse o espírito, Caio, é esse o espírito. E então, por último, o senhor Guaxa. Para quem que o senhor vai mandar beijos hoje? Eu queria mandar alguns beijos. Eu queria primeiro mandar um beijo pra Priscila Armani lá e o Mogli, né? Que fazem coro pelos episódios de Velozes e Furiosos. Queria registrar. Adoraram os episódios de John Wick e então chamaram o Domênico e Basso de um casal 20 da podosfera brasileira. Acho extremamente válido. São uns queridos, eles são. Adoramos eles. Conheço o Mogli da época do galera do HAL. Do Big Tree. É, o Coelho da Páscoa, no primeiro episódio de Natal, é o Diogo Bob. Depois foi pro Portal Deviante, né? E a gente matou a galera do HAL. Mas não é sobre isso. Gente do céu. Não, foi, eles mataram porque quiseram e o Diogo Bob tava lá, era nosso. O outro beijo que eu queria mandar, eu fiz uma coisa que há muitos anos eu não fazia, que era assistir um filme pra ouvir um podcast. Saiu um podcast no feed e eu vi, não vi esse filme. E daí eu fui assistir o Macaco. Então eu queria mandar um beijo pra Amanda, que junto com a Domênica gravou o episódio 334. Maravilhosa, eu já vou atrás dos outros episódios do Stephen King, ficar em dia ali. E gostei muito do filme, embora a Amanda não tenha gostado, isso é uma pena. E gostei muito do episódio, então um beijo pra Amanda também. A Amanda é do Contra mesmo, ela faz isso, né? Se você for assistir uns que ela gravou também comigo de filme, é sempre assim, nossa, adorei ela, eu odiei, tá ligado? Ou vice-versa. Assim, olha só, eu tô achando que quem é do Contra é o Basso, porque ele vive me acusando de ser do Contra. Amanda, tamo juntos. Eu queria registrar também que o Basso me acusa de ser do Contra, eu acho que é isso. Nossa, vocês estão no complô contra mim. Wikingspan é um documentário estadunidense de 2025 dirigido por Jeffrey Doe. O documentário contém imagens filmadas no decorrer dos 10 anos da produção da franquia John Wick e foi lançado diretamente nos streamings e plataformas digitais fora do Brasil no dia 9 de maio de 2025, pouco de um mês antes do lançamento de Bailarina nos cinemas. Bem, vamos então falar sobre o documentário Wikingspan, do diretor mesmo, né, da série do John Wick, né, o Chad, que ele vai trazer daí esse... É meio que um making-off, mas não é bem um making-off, é mais contar um pouco sobre como é que foi a produção dele. Dos filmes todos, ele passa pelos 4 filmes, falando sobre as principais dificuldades que tiveram nas produções e tudo mais. Eu queria fazer uma rodada primeiro, que a gente pode fazer uma rodada geral sobre o que achou, e depois a gente pode partir para algumas coisas específicas que a gente gostou ou não gostou ali no documentário pessoal. Vou falar pra vocês que, assim, ele passa daí meio que por tudo, mostrando tanto bastidores quanto... Tem muitos depoimentos de quase todo mundo que tá na produção, e o Keanu Reeves com ele é quem meio que fazem um fio condutor do documentário. Eu, começando já falando assim, eu particularmente tenho algumas coisas ali que eu gostei do documentário. De modo geral, eu não gostei muito não, né? Achei meio pombo. Só a Domênica vai entender esse meme. Porque eu acho que, assim, ficou muito daí mais centrado na experiência que foi do Chad, do David, que são grandes atores de dublês, né? São grandes dublês de filmes de ação, que decidiram se arriscar depois de muito tempo atuando e tendo muita experiência na área de Hollywood, fazer o próprio filme. Decidiram
serem os diretores. E aí eu acho que fica muito centrado nesse negócio deles, de como foi difícil pra gente, nossa, como é fazer um filme que a gente não fazia ideia, por causa que tinha isso, tinha aquilo, papapá, e como foi difícil, e como foi sofrido, e como a gente teve que dormir muito no chão da academia, sabe? E aí eu não sei, eu olhei e falei, cara, nada disso me interessa, sabe? Tipo, os seus... Desculpa falar assim, dessa maneira, mas assim, os seus sonhos, suas frustrações, suas coisas... Eu não tô interessado, eu nem sei quem que é você direito, sabe? Tipo, eu tô interessado no filme e nas coisas mais ligadas ao filme, não sobre como isso transformou a sua vida como diretor. Sabe, não sei, assim, eu sei que é meio babaca às vezes falar isso, mas assim, eu não tava. Eu gostei bastante ali do início dele falando sobre... o que eles fizeram antes pra meio que mostrar meio que o currículo deles, que olha, a gente já era gente foda em questão de dublê, né, de filme de ação, e porque a gente atua com toda essa galera e aí mostra tudo, achei bem legal aquilo ali, eu falei assim, tá, pô, os caras são pica mesmo, né, e aí entendi da onde que veio daí todo esse histórico deles pra ir pra direção, pra tentar a direção pela primeira vez, mas depois de todas as coisas achei que ficou muito, tipo, foi tudo muito difícil porque a gente era inexperiente, pequeno, fazer uma coisa, eu não sei, eu não gostei muito disso assim não, então assim, de modo geral, eu gostei mais ou menos, não achei muito legal, tirando algumas partes que eu acho que tinha de curiosidades e de partes de making off de verdade do filme que eu achei interessante. Mas o que vocês acharam? Eu acho que o filme ter existido, o primeiro pelo menos, ele prova que é um grande milagre. Porque, como foi dito ali, ele não é um filme de pessoas que fazem filmes. Todo o histórico dessa galera que teve o embrião inicial para essa história é um pessoal de dublê. É um cara que primeiro pensava a cena de ação e depois pensava como é que ele ia encaixar isso nessa história. É um projeto que tinha um dinheiro que sumiu no meio. É um Keanu Reeves que, depois de fazer Matrix, fez 2 filmes flopados. E qualquer um teria dito não pra ideia do John Wick. Tinha tudo pra ser o terceiro flop da carreira dele. E dali pra baixo acabou, sabe? Foi muita sorte do Keanu Reeves ter abraçado a ideia, até porque ele tinha já uma amizade. Esse Chad, né, que é um dos diretores, ele participou como dublê lá no Matrix, foi onde eles se conheceram ali. Então já tinha uma amizade dos dois. O Keanu Reeves, ele aceitou na amizade. Quando o dinheiro acabou, ele devolveu a grana que ele tinha recebido já adiantado. Então ele realmente acreditou no projeto, mas era um projeto que não era para ter acontecido. Da mesma forma que o primeiro filme é sobre 2 pessoas que não sabem fazer um filme dirigindo um filme, não sabem no sentido filme, né? Eles sabem fazer cenas de ação. Esse documentário dá pra sentir muito a mão deles. É muito mais sobre o Chad do que sobre o Keanu Reeves. Passar 15 minutos contando sobre a vida do Chad e como foi triste ele ter que substituir o Brandon Lee quando morreu, pra depois tirarem lá o Keanu Reeves pra ficar falando o resto do documentário, sabe? E mesmo assim, não tem a cena do Keanu Reeves sozinho conversando com a câmera. Ele tá o tempo todo do lado do Chad e parece ser muito mais um documentário, olha como eu sou incrível, e com meus amigos, do que com um documentário do John Wick em si, sabe? Eu só tenho uma correçãozinha pra fazer, que você falou que depois do Matrix ele flopou. Eu digo pra você que depois do Matrix ele fez Alguém Tem Que Ceder, que é uma baita de uma comédia romântica boa. Foi depois mesmo da trilogia toda ou só do primeiro? O Matrix Revolutions sai em 2003 e o Alguém Tem Que Ceder sai em 2003 também. Ah, eles foram feitos juntos então. E ele faz Constantine, que por mais que tenha questões duvidosas da adaptação, é um baita de um filme. Sim. Né? Se a gente ignorar quem que é o personagem do Constantine nos quadrinhos, é um... Se tu ignorar que não é um filme do Constantine, é um bom filme. Zoeiras à parte, se você não sabe quem que é o Constantine, é um puta de um filme de ação foda. É um filme legal, uma péssima adaptação. Exato. Ele fez O Homem Duplo, que foi, tipo, bem recebido por crítica. Ele fez A Casa do Lago, entendeu? E ele fez Os Reis da Rua, que foram todos filmes que tiveram uma boa... Aí, claro, aí depois ele teve umas merda lá, tipo O Homem de Tai Chi, 47 Ronins, nessas coisas assim. Tá. Então, como eu disse, depois ele fez 2 filmes flopados e não tinha por que ele fazer um terceiro. Então eu tô certo nisso. Tá, mas ele teve outros filmes depois do Matrix. Ele não fez só Matrix, fez 2 filmes flopados e acabou. Ele fez vários. A sequência antes do John Wick, né, os 2 filmes anteriores não tinham sido grandes filmes. E mesmo assim, é óbvio,
porque tu tá comparando o Matrix, que foi um puta filme gigante, perto dele pouca coisa é um grande filme, né? Mas o que eu quis dizer é que os filmes próximos a John Wick era algo pra se pensar na tua carreira, tipo, pra onde eu vou agora? Sim. E tem o fator também que ele já tava ali completando seus 50 anos, né? Então, você abraçar uma franquia de ação nessa idade, gente, é algo a ser muito valorizado, né? Vamos lá. E vendo o documentário, ele fez 98% das cenas de ação, sabe? Só quando ele podia morrer, aí eles botavam outra pessoa no lugar. Mas, no geral, incluindo o Basta ficou surpreso. Eu também, mas eu vou contar que o Basso ficou. A cena do carro, dele dar o cavalo de ficar dando aquele zerinho e atirando. Todas essas cenas malucas, que quando ele tá mancando no filme, não é uma excelente atuação, é só ele tá mancando de verdade no mundo real. E daí o personagem manca também. Ele se quebra bastante, mostra vários hematomas dele durante os treinos, principalmente, né? Porque a cena ele faz uma, duas vezes que seja, mas são meses de treinamento para te chegar na hora do vamos ver, tu fazer os movimentos que tu precisa, né? Então, assim, não eu tenho 50 anos e vamos botar um cara de peruca sempre que precisar apanhar. Não, ele faz tudo aquilo. O que particularmente não me surpreende, porque eu me lembro que na época que o Matrix estava sendo muito falado, era uma coisa que se destacava, né? A cena clássica do Keanu Reeves dentro da banheira de gelo, sabe? Que ele falava que ele treinava tantas horas que todos os dias ele tinha que tomar banho de gelo. Então, assim, não me surpreende esse caráter dele de falar, não, se eu consigo fazer, eu vou fazer e eu não vou usar tanto o dublês. O dublês mais pra cenas que realmente podem colocar a vida dele em risco, né? Mas, assim, o cara sabe fazer ação, né? Ele sabe fazer ação, é um fato. Pelo menos desde Matrix a gente tem isso provado. Agora, o que esse documentário, eu acho que ele tem de bem surpresa, né? Eu acho que o documentário existir em si é uma surpresa, porque o Bailarina mudou de dia de lançamento, né? Era para ele ser lançado em maio e ele passa a ser lançado mundialmente no início de junho. E aí a Lionsgate, no início de maio de 2025, vem com esse documentário, que é uma forma de deixar registrado e homenagear a história da criação dessa franquia. E aí é isso, realmente, né? É a história, na verdade, dos dois diretores, né? Do filme, do primeiro filme principalmente, sendo que um deles, como sai do projeto após o primeiro filme, ele nem é acreditado como diretor. Tem uma coisa curiosa nisso, né? Os dois trabalharam juntos, mas ele não é acreditado como diretor. Só o Chad é acreditado desde o primeiro. Eles obviamente brigaram, né? O documentário podia contar isso, pelo menos. Muito, assim, e tá com uma mágoa até hoje, né? Então assim, é a história de como esses dois caras que estão envolvidos em vários projetos que a gente assiste, que teve muito sucesso, porque assim, é tudo cena curtinha, mas mostra eles, por exemplo, treinando cenas com o Jason Momoa. Tem eles treinando cena com o Hugh Jackman como Wolverine. Então assim, o estúdio, né, de dublê de corpo que eles tinham realmente é uma empresa de muito sucesso, que deu muito certo. Eles vão criar esse filme juntos, que é escrito aí pelo Derek, e aí eles falam, não, vamos fazer do nosso jeito. E aí tem esses desafios, que é interessante pra quem, ou gosta muito da franquia, ou curte essa coisa de saber o que aconteceu, né, que talvez sejam profissionais de dentro do audiovisual, porque se a gente parar pra pensar, eu me lembro que desde o primeiro episódio que vocês gravaram sobre o John Wick, uma coisa que foi falado por vocês foi que o John Wick, ele tem uma coisa muito diferente, que é a forma como ele é filmado e a importância que tem, por exemplo, nas coreografias de luta, né, como que isso compõe toda a estética do personagem, toda a estética do ambiente, da própria narrativa. E de fato, né, aqui com esse documentário, que assim, é um documentário longo, eu acho que ele não precisava ter 2 horas como ele tem 2 horas e alguma coisa, mas sendo justa também, são 10 anos de história de franquia, né? Então, assim, é bastante coisa para ser registrado, mas são essas pessoas que têm uma experiência numa área que não é de direção. Ficam martelando muito isso durante o documentário todo, como que foi os desafios para 2 dublês passarem a serem diretores de filmes, né? Minha dúvida que ficou, por exemplo, assim, mas assim, você gostou, você assistiu, você ponderou bastante, mas assim, você gostou?
Olha, eu teria editado ele de maneira diferente, assim, sabe? Eu acho que ele começa com um ponto muito legal, que é trazendo informação sobre a história desses dois personagens aí, desses dois dublês que depois se tornam diretores, e isso eu achei legal, né? Por exemplo, saber que o cara foi dublê de corpo do Brandon Lee. Do Brandon Lee no Corvo, e depois eu tinha entendido que, eu não sei qual dos dois, mas acho que era o próprio Chad, ele era o dublê do Keanu Reeves no Matrix, né? Sim, então assim, mas assim, a gente tá, o Corvo mesmo é um filme que ele entra pra história por causa, né, enfim, da fatalidade da morte do Lee, e aí o filme terminou de ser rodado, e você descobre em 2025, pra quem nunca foi atrás, né, disso, que o cara que terminou de gravar o Corvo é o cara que dirigiu John Wick. Então, assim, é uma curiosidade interessante pra quem gosta, né, do universo de filmes, assim. Então, tem umas curiosidades legais. Só que, por outro lado, eu acho que eles ficam muito... É a filosofia daqueles dois personagens que criaram isso, entendeu? Então, isso tá todo relacionado a como esse documentário é feito, né? Eles são dois caras que eles curtem esse negócio de forçar o corpo, de sentir dor física para alcançar resultado, porque sim, você tem, né, que treinar o seu corpo, e a dor, ela é uma consequência disso. Então, assim, a narrativa do negócio é desse jeito. Então, eu acho que, poxa, sabe, eu esperava outra coisa. Assim como vocês, eu achei que ia ter mais, sei lá, a Halle Berry falando, cara, eu assisti o filme, eu curti tanto que eu liguei pro meu agente e falei, me coloca lá, sabe? Tá, isso eu acho mais interessante. Eu que gosto de filmes, entendeu? Queria saber como cada ator chegou lá. Tem alguns, né, que é citado. Mas eu queria uma coisa mais, assim, para cinéfilos e não tão autoral. Embora, aí é foda, porque, assim, advogada do diabo aqui. Não, você tá advogando pra todas as coisas. Você fez todas as considerações possíveis pra todos os lados. É, porque, assim, eu tô tentando traçar, na verdade, uma reflexão sobre o que eles querem com o documentário, além de manter a galera engajada com material de publicidade pro Bailarina e pra um John Wick 5, entendeu? Porque, assim, eu não me senti super emocionada com o que a franquia do John Wick fez na história do cinema ou na vida daquelas pessoas, entendeu? Tipo... Mesmo porque não foi tudo isso, né? Assim, não é um Matrix. Não é uma coisa que revolucionou o cinema. Agora eu vou embora. Não, você me chamou pra gravar vários podcasts de John Wick, não foi tudo isso. Tô brincando. Não, poxa, né? Porque assim, não é, né? É uma franquia de sucesso, mas sei lá, não é uma coisa que revolucionou e mudou, assim, a partir de agora, os filmes em Hollywood serão filmados de maneiras diferentes. Ah, tá bom, mas revolucionou a vida de um cara aos 50 anos, que é um ator de cinema, que tava fracassando. Sim, mas isso você pode falar de basicamente qualquer projeto, né? Para aquelas pessoas, aquele projeto foi muito bom daquele filme. Então, mas é isso. E aí, é por isso que é complicado o documentário, porque o documentário revolucionou quem? A vida deles. E é sobre o quê? Sobre eles. Tá, mas ainda você não me respondeu ainda. Você gostou? Cara, achei meia boca. Ah, tá, bom, era isso que eu queria só. Eu queria fazer uma rodada pra todo mundo falar se gostou ou não, entendeu? Então, eu tô com todo mundo, assim, nessa coisa. Ele começa, o problema dele é que ele engana. Eu acho que ele começa enganando, porque o título dele, né, Wikingspan, então você vai achar que é sobre, eu pelo menos, né, pelo título eu achei que era sobre todas as cenas de ação, às vezes coisas, né, que tem com dublê, machucou e tal, e muito sobre essa parte da produção do filme, da produção das cenas de ação do filme, né? E o filme, realmente, ele começa te dando um contexto de quem são, né, as pessoas que idealizaram, os diretores. Então vai meia hora de um documentário de 2 horas sobre a vida do cara e umas coisas assim. Eles focam muito na parte financeira, na parte de pré-produção, né, do projeto, e teve isso com a Lionsgate. Até numas coisas meio burocráticas, né, tipo, porque eles provavelmente descobriram só agora que foram fazer o primeiro filme que, tem essa parte aqui do orçamento assim, que você tem que aprovar até tal dia, senão não dá certo, né? E assim, particularmente, eu acho que é muito mais interessante, pelo menos pra mim e talvez pra quem gosta, né, de curiosidades do filme, você abrir a página de John Wick no IMDb e ir lá na seção de trivias, porque vão ter trivias mais interessantes do que essas 2 horas de documentário. Tem várias coisas, tipo, que aconteceu isso e aquilo. Mas, provavelmente, eles também não tinham dinheiro, tinham umas gravações e fizeram isso de última hora, porque é a coisa que vocês comentaram, né? O Keanu Reeves tá ali, talvez de refém, porque o cara tá acompanhando ele o tempo todo. E não tem os outros atores, tipo, entrevistas com os atores, foi isso. Tem uns comentários curtos que parecem até que foram gravados durante as filmagens dos filmes.
Ah, e aí, tá legal? Aí a pessoa, sim, muito legal gravar John Wick. Mas não teve eles ligando, né? Eles não chamam Donnie Yen, não chamam Hiroyuki Sanada, não chamam as pessoas dos filmes antigos. Ah, como que foi? O Ian McShane, acho que eles chamam ainda, que também, mas também ele fala... Pra mim, aquilo ele falou, tipo, no meio das filmagens. Não foi, tipo, pro documentário, sabe? Eu senti que, Halle Berry também, você acha que foi... Da Halle Berry, ela tá até com a roupa do filme. Ela, não, tipo, eles estão tudo com a cara do filme. Estão tudo com a cara que tava no filme. É tipo assim, fala aqui uma coisinha, como que foi? E aí pronto, não é tipo, vamos conversar com essas pessoas depois, né? Porque normalmente quando você vai fazer um documentário desse tipo de coisa, assim, você traz as pessoas, mas provavelmente ninguém estava disponível ou interessado. Quem que acaba depondo bastante é o pessoal que estava envolvido na própria produção do filme, né? Os diretores, o roteirista, o coreógrafo, o cara do figurinista, né? O diretor de arte. É tudo a equipe técnica do filme. Mas eu senti que é isso. Ele não é sobre a parte que normalmente a gente quer ver, né? Quando você quer ver um documentário sobre um filme, principalmente um filme de ação igual John Wick, você quer ver todas aquelas curiosidades. Mas elas estão tão diluídas nessas 2 horas que eu acho que é tipo meia hora de curiosidades, assim, que são mais, isso, não, que legal e tal. Muito bem. Guaxa quer adicionar alguma coisa? Não, é um documentário. Eu queria registrar isso. É um documentário dos que já foram feitos. E você gostou dele? Eu, no geral, não sou muito fã de documentários, embora formado em geografia e tendo passado muitos, né? Rapaz, não tem nem vergonha de falar uma coisa dessa na internet, né? Realmente, assim, o que tinha de mais legal era extremamente pontual. Se você não viu o documentário, não veja. Os 3, 4 pontos legais do documentário, a gente vai falar nesse podcast daqui a pouco. Com certeza. Assim, se tem alguma tara de Keanu Reeves mostrando hematomas, talvez seja o filme pra você, mas é uma cena bem rápida. Wickedor. Yeah. Bem, então vamos para as partes que a gente gostou do documentário que acha interessante, né? O episódio vai acabar, né? Eu achei bem inusitado o que o Caio falou da parte, e a Dô também falou que a primeira meia hora é de mostrando como que os dublês viraram uma empresa de dublês e viraram referência e se deram tão bem como que decidiram fazer o próprio filme. E responde um pouco a pergunta da Dô que qual que é a ideia do documentário? A ideia do documentário é promover o Shed, claramente, assim, eu acho que é mostrar, né, olha só que da onde que eu saí até onde eu cheguei, né, tipo, né, mãe, consegui, né. É um currículo muito bem elaborado pra ele conseguir os próximos filmes, já que o Keanu Reeves falou que não tá aguentando mais fazer John Wick. Mas assim, por exemplo, algumas coisas que eu senti falta, que eu falei que eu gostaria de ver, por exemplo, tem algumas coisinhas bem pontuais que eu acho legal de curiosidade pra trazer. Por exemplo, saber que o filme ia direto pra vídeo, ele não ia pra cinema, mas porque eles levaram ele numa amostra lá e porque teve uma janela por conta de que um filme foi adiado. Que filme foi esse? Kingsman. Cara, sabe, que é um puta de um filme de ação que eu acho que ele conversa muito com o John Wick. Porque também Totalmente. é uma ação desenfreada numa galera que segue suas próprias regras no universo paralelo, que não... Tem cachorro importante. E é meio que uma zoeira com os outros filmes de... É uma homenagem aos outros filmes, né? Porque no caso do Kingsman é dos filmes de Jack Bauer, de Jason Bourne, e os do Keanu Reeves é dos próprios filmes de ação e tiro, né? Então... E, poxa, aí você sabe, eu falo assim, cara, isso é tipo de... Talvez que o Caio tá falando de trivia que tem, que eu acho legal. Eu falo assim, pô, saber que ele conseguiu porque abriu um espaço, uma lacuna na agenda da Lionsgate pra poder promover o filme nos cinemas, por causa que esse filme saiu de lá, né? Ou o diretor ter saído porque... O outro diretor, né? O David, porque o cara pegou um roteiro de um outro filme muito porradaria, entendeu? Que eu acho que é outro filme que tem muito cara de John Wick, que é o Atomic Blonde. Que, sabe, que também é com uma atriz que não é normalmente pra uns filmes desses, que era a Charlize Theron. Ela era uma atriz de ação, mas não uma atriz de porradaria, assim, porque, cara, não sei se vocês assistiram, Atomic Blonde ela sai nível John Wick estourada, assim, tipo, inteira, cara toda zoada, arregaçada, sabe, tipo, tiro, facada, tudo assim, né? A mulher chega em frangalhos no final do filme. Inclusive, Atomic Blonde é uma adaptação também cinematográfica de uma HQ. Sim, verdade.
Tem outros pontos que eu acho, mas eu vou passar pra vocês. Eu acho muito legal que uma piada que a gente trouxe aqui já em 2 episódios, pelo menos, que era do... O Lauro Fishburne ligou e disse, meu amigo, me dá um emprego. Não era uma piada. Isso foi ótimo. Cara, no documentário ele fala que o Lauro Fishburne assistiu o primeiro filme, ele ligou pro Keanu Reeves e disse, cara, você precisa arrumar uma pra mim nessa franquia. Foi literalmente isso. Tá todos os nossos parça do Matrix, porra, você só não chamou eu, né? O pessoal, o Chad, esse pessoal que dirigiu o filme, conheceu o Keanu Reeves nas gravações do Matrix. Então o Lauro Fishburne tava lá, só não foi chamado pro rolê. É o cara que vê a foto da galera toda no barzinho fim de semana e diz, pô, eu conheço todo mundo nessa mesa, estudei com todas as pessoas, por que não me chamaram? Aí daí ele liga as pessoas por convenção social e diz, não, beleza, chama o cara lá. Pô. Isso foi meio específico, eu acho, tá tudo bem? Eu não quero falar, é sobre o John Wick, não é sobre mim. Tá. Bem. Isso é uma parte que eu não sei agora quem foi o Caio com a Dor, que foi também, né, tipo assim, poxa, né, saber um pouco mais dos atores, né, tipo, por que eles estavam ali, né, já é uma coisa mais interessante ele ficar mostrando dificuldade de fazer a planilha financeira. Principalmente porque, assim, John Wick, a gente tá vendo, não é pela história. E esse também não vai ser o documentário que eu vou querer ver pela história das planilhas. Eu quero ver, tipo, nossa, quantos ossos o John Wick quebrou. Inclusive, uma coisa que eu achei muito curiosa do documentário é porque enquanto a gente gravava os episódios aqui, né, várias vezes a gente não sabia o nome dos personagens que não fosse o John Wick, ou talvez, né, os assim, que apareceram em todos os filmes. Então a gente tinha mania de chamar pelo nome do ator, né? Ah, não, porque o Donnie Yen, isso. Aí tem essa parte do Hiroyuki Sanada. Mas no documentário, você vê que o próprio diretor, ele fala o John Wick, e aí em vários momentos que ele vai citar os outros personagens, ele não fala o nome dos personagens, ele fala o nome dos atores também, porque nem ele deve que sabe. Ainda mais que a gente viu que tem vários pessoal ali, fez mais de um personagem ali, né, pra poder morrer. Cara, tinha que ter mais isso. O cara dizendo, olha, no primeiro filme eu morri nessa cena, no segundo filme eu morri nessa cena. Cara, deve ter um monte de gente com a mesma história, eles contam de 2 caras. Isso eu achei uma parte legal também, eu concordo. Eu queria saber mais dessa parte dos figurantes, assim, tipo de, olha, eu morri 27 vezes no John Wick, porque eu tava... Eu fui o capanga número 3, 7, 21, 14, 18, né, e eu só apareceu de novo lá pra morrer. Eu tô ouvindo vocês falar e eu tô pensando muito que talvez o que deixa esse documentário um pouco cansativo, né, é justamente que ele parece um documentário. Eu gosto dessa leitura que você fez, Basso, de que ele é pra ser uma atualização, é o Behance do Shed, né? Olha, a IMDb não atualizou aqui as coisas que eu fiz, então eu vou falar pra vocês o que eu fiz. Só que assim, pra mim isso daí é igual o filme do Elton John, sabe? Falando nesse sentido de assim, é uma grande sessão de terapia, sabe? Que eu olho e falo, ai cara, não era bem isso que eu queria ver. Tem o seu valor, porque assim, a gente tá criticando bastante esse documentário, mas é porque eu acho que o trailer dele engana, entendeu? Porque no trailer dá-se a impressão de que a gente vai ver muito making off, de construção de cena e tudo mais. Quando, na verdade, essa parte, por exemplo, que se vocês citaram agora há pouco, né, dos dublês falando, nossa, então, você tá de repente conhecendo uma pessoa, trocando uma ideia, e a pessoa fala, o que você faz? Ah, eu sou dublê. Nossa, eu trabalhei em algum filme que eu conheço? Ah, hahaha, alguns, tipo, sei lá, John Wick. E aí a pessoa reconhece porque sabe aonde olhar, né? Poxa, é uma coisa super legal. Então, é isso, né? Assim, eu acho que a gente foi enganado pro documentário, né? E também é uma grande promoção para um possível John Wick 5, né? O final dele inteiro do documentário é isso, né? Falando, olha, viu só o que a gente fez até aqui, a gente é foda, a gente é pica pra caramba, a gente faz e acontece, né? Tanto que eu não queria mais, mas aí, Keanu, vamos de novo? Ah, não sei não, vamos sim, né? Tipo, apertou o botão ali, né, que tá dando choque na cadeira do Keanu Reeves. Mostrou a foto da família amarrada e amordaçada numa van. Na verdade, é o botão que vai caindo dinheiro dentro da conta bancária dele. Acho que não, porque ele devolveu o dinheiro pra poder fazer. Não é? Eu acho que o Keanu Reeves foi pela amizade mesmo. É aquele cara que não sabe dizer não, sabe? Então, é aquele cara que tava pedindo, né, que tava em casa e não foi
chamada e finalmente um grupo deu a chance pra ele pra poder fazer parte e agora ele faz tudo pra aquele grupo, né? Foi bem específico também, Basso. Tu quer falar alguma coisa? Não, a gente vai falar aqui sobre o John Wick, né? Mas sim, Dô, eu acho que foi todo preparado daí contra aquele final pro anunciar, olha, vamos fazer os 5, né? Olha tudo que a gente fez, olha como foi difícil, mas a gente tá disposto a sacrificar mais pra trazer mais desse filme 5 pra vocês, né? Pelo menos me pareceu isso. E aí eu vou ter que me sacrificar pra ir no cinema pra ver, né? Porque assim, o 4 é perfeito, afinal. Não tem que mexer. Agora é torcer pra não estragar, né? Eu tenho pouca fé nisso. Mas assim, que mais, gente, que vocês acharam? Uma coisa que eu achei legal, assim, que é coisas que a gente ia comentando e, né, quem assiste o filme também ia percebendo, é como que a dinâmica, né, dos filmes de John Wick, ela funciona de um jeito, e eles confirmam isso, né? Ela funciona de um jeito diferente, é igual você chegou a comentar. Eles pensam nas cenas de ação, pensam, seria legal um cavalo. Mas como que a gente vai fazer isso? Não sei, é legal. Seria legal o Egito, seria legal ir pra Roma. E eles vão pensando nessas coisas, e depois que eles pensam tudo que é legal que eles querem fazer, de ação, eles pensam num motivo, né? E como que eles vão encaixar essas coisas ali. Eu sinto que a direção, né, do Chad é meio uma direção de videoclipe. Tem muito diretor que começa por aí, mas é essa coisa, né, de você fazer as cenas e você vai encaixar ali, e você faz um tanto de cena solta e depois você só faz uma montagem e você faz esse videoclipe, né? Ele comenta, né, que o Keanu Reeves participa do processo do filme. E como que o Keanu Reeves participa do processo? Mandando textos pra ele, falando, nossa, eu quero brigar com alguém numa biblioteca. E aí eles, tudo bem. E aí os roteiristas que se virem pra encaixar biblioteca, cavalo, viagens internacionais, samurais e tudo mais. E aí eles vão fazendo o filme assim, né? Parece que é sorteado numa urna, né? De balança. Tipo, biblioteca, cavalo, Roma. Beleza, vamos escrever John Wick 2 agora. Olha, assim, eu ia tentar defender, só que é foda, porque eles assumem isso, né? E aí não tem como defender, porque... Ele fala com todas as letras. John Wick 2, a gente vai gravar em Roma e vai ter o cavalo e é só. Eu ia tentar defender, porque a gente vai pensando, né, no projeto como uma expansão de uma narrativa transmídia, né? Que, olha, começa naquela cidade, que o John Wick, né, enfim, o cachorro dele é morto, ele vai lá e destrói aquela pequena... né, cédula de máfia, beleza. Aí depois é uma viagem internacional, de repente é o universo. Por quê? Porque, meu irmão, não tem exatamente o roteiro, tinha roteiro pra um filme, que é o primeiro, que é essa história de vingança, né? Tendo dito isso, no restante, o que eles estão fazendo, e eu acho que isso era uma coisa que a gente sentia, e é possível da gente ver durante a evolução dos filmes, porque do primeiro pro último, assim, existe muita evolução, né, de qualidade de direção, de coreografias de luta, tanto que, assim, chega uma hora que é até um pouco too much, né, um pouco demais. Só que, assim, é um grande laboratório onde eles estão se divertindo, entendeu? E isso é uma coisa muito legal. Mas realmente, né, se for esperar um roteiro, gente, parece que tudo fica meio esquisito, em algum momento uma coisa não encaixa, sabe? É só pra cena, é porque é só pra cena mesmo. Por isso que eu acho que até o começo do documentário é tão importante, ali no final das contas, né, que é diferente e tudo mais, porque era o que eles faziam na empresa de dublês do Chad e do David, que era falar o quê? Cara, vamos encenar, vamos filmar tal cena. Eles refaziam cenas de filmes famosos, mas também refaziam cenas que eles queriam. Por quê? Porque, cara, mas assim, a gente não tá sendo pago pra isso, mas não importa, tá contando como um treinamento. A gente quer fazer uma cena aqui de um cara descendo, rolando a escada, atirando e matando todo mundo. Como é que isso seria? Ninguém encomendou essa cena pra eles, não faz parte de nenhum projeto. É uma coisa pessoal que eles querem fazer. E aí parece que isso foi elevado à 10ª potência com os filmes, né? Agora a gente tá sendo pago para fazer essas experiências que a gente fazia na nossa empresa, lá no nosso galpão, para usar de treinamento para os dublês. E assim, eu até acho que, né, essa coisa da forma como eles fizeram é uma coisa legal de saber, até que eles nem escondem, né? Porque é incrível, porque John Wick funciona assim, né? Eles vêm de uma lógica diferente, que é, né, de pensar ali, né, nessa ideia, e o roteiro tá em último lugar, pelo visto, mas funciona pra John Wick. Eu acho que é isso. O fato de John Wick ser sincero na proposta e também não se levar a sério, né, pô, o que nós vamos fazer aqui? A gente já explodiu isso, vamos fazer uma luta assim, vamos fazer aquilo, e eles brincarem, eu acho que é por isso que o filme funcionou.
Talvez se eles estivessem, né, desde o início, pensando numa grande motivação pro John Wick, e aí todo aquele antagonismo, né? Você tem um vilão, ele é um herói. O filme não ia colar, pelo menos pra mim não ia colar. Porque ia ser mais uma narrativa, né, do soldado americano contra o mundo. Sim. E aí tem uma curiosidade que eu acho que é muito importante para todo fã de John Wick, que é saber que Daisy demorou 2 semanas para Daisy ser escalada, entendeu? Isso é uma informação muito importante. Fico pensando como que foi o teste de Daisy. E isso não mostra. Ai, tá vendo? Não tem como defender esse documentário. Cadê o teste da Daisy? Não tem lá o teste da Daisy. Wick é dor. Yeah. Eu queria ter visto os treinamentos dos cachorros do filme 3. Filme 3. O treinamento dos cachorros do filme 3 com a Halle Berry, sabe? Eu acho que seria legal, assim, de ver. Eu queria ver como é que foi, assim. Foi muito rápido, foi muito en passant essa parte e como que foi a escolha de trazer novamente cachorros agora. Que na 4ª ficou muito preso também a ideia lá do rastreador, o cachorro. Então eu acho legal que só o filme 2 que eles não conseguiram decidir o que fazer com o cachorro, né? Que o John tinha um cachorro que só seguia ele pra um lado pro outro, mas não fazia nada. Né? E eu acho que seria interessante ver isso. Teve uma parte, por exemplo, que eu gostei do documentário, que é a parte que mostra, por conta até da preocupação do Chad tem por conta do que aconteceu com o Brandon Lee, porque foi utilizada uma arma com munição real numa cena e ele acabou sendo baleado e morreu, recebeu atendimento e tudo, mas morreu horas depois no hospital. Ele tinha uma preocupação muito grande de fazer arma que não usasse nem mesmo bala de festim. Então eles acharam um cara que tinha desenvolvido umas armas com os mecanismos que ela atirava os projéteis pra fora, fazia todo o mecanismo da arma de recarregar, do pente determinado, e aí a arma parece ela descarregada, tudo, só que não atirava nada, nem festim, porque eles falam até mesmo festim, o fogo que sai se for de perto, como eles têm muitos tiros de perto, poderia queimar alguém e tudo. Então o cara tinha desenvolvido um negócio absurdo que eles usaram. Eu falei assim, porra, isso é uma coisa interessante, mas sei lá. Aí isso me ocupa 3 minutos pra ficar 10 minutos mostrando o pessoal aprendendo a como rolar e cair no set de filmagem, sabe? Não sei. Bom, mas assim, ver os caras aprendendo a rolar e cair, eu acho que tá tudo bem, porque é isso, eles são dublês, então eles estão defendendo a arte deles. Entendeu? Tá defendendo o trabalho deles. O que eu acho que fica mais louco é essa coisa de... Aí a gente não sabia o que tava fazendo, a gente foi fazer isso. É a parte burocrática que eu acho que ferra, sabe? Porque assim, se fosse bem explicado no documentário que, olha, a gente tinha tanto de dinheiro e aí a gente perdeu e aí, tem uma coisa... assim, que talvez, né, pra uma parte das pessoas não seja interessante, mas que eu achei legal, que é, a Lionsgate volta pra lançar John Wick, mas fala, a gente vai lançar internacional, mas não vai lançar nacional. Como assim? Vocês vão lançar na Europa o filme, vocês não vão passar nos Estados Unidos? Sabe, me parece uma coisa meio estranha. E aí eles citam ali, né? Não, é porque... E por que isso, né? Porque, o que eu faço com essa informação agora? O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não acreditavam, que eles acreditavam, que eles achavam que o público era outro? Porque é uma informação que não me diz nada. Porque eu não entendo isso do mundo do cinema. Entendeu? E aí, se fosse usado ali, né, pra explicar um pouco mais, ainda eles falam, né, brevemente, que naquele momento tava tendo um rompimento ali dentro da Lionsgate, então a equipe que cuidava dessa exportação era uma, a equipe que era interna era outra. Tá, mas o que vocês não gostaram exatamente? Pra gente que não trabalha com cinema, a gente não tem ideia do que é. Assim como eles falando, olha, sumiu 1,5 milhão, pô, entendo, é bastante dinheiro, mas... O que isso na prática significa, entendeu? Sumiu por quê? Vocês esqueceram um prazo? No orçamento de quanto também, né? Porque, sei lá, sumiu... depois a gente tem... Acho que o Caio falou durante que estava assistindo que o orçamento do primeiro filme foi 30 milhões. Eles falam que foi entre 20 a 30. Mas assim, no documentário não tem 1,5 milhão entre 20 e 30 milhões. É um dinheiro. Se, sei lá, 1,5 milhão entre 50 milhões já não é
não é tanto dinheiro assim, né? É mais fácil você manejar. Ou do último filme que é 100 milhões, cara, é 1% do dinheiro. Então, assim... A sensação que o documentário me dá é que eles iniciaram a produção com esse orçamento de 6 milhões e meio, entendeu? E o restante virou dívida, porque senão, por que você tá me falando desses 6 milhões e meio, né? Mas, de novo, eu não sei como é que é. Tipo, vocês entraram em dívida pra rodar o filme, depois o filme se pagou e vocês pagaram os dividendos? E tem a coisa, né? Porque o marketing sempre come uma parte muito grande. Então, nesse orçamento que a gente tem, né? Que eles falam que é de valor estimado entre 20 a 30, não é do filme também, né? Puro. É muita coisa que é só depois, quando a Lionsgate deve ter decidido financiar e fazer propaganda do filme. Pelo que a gente viu um pouquinho do Cinemação, o Rafael Rinelli já falando lá, normalmente o que eles divulgam como orçamento do filme é só o orçamento do filme mesmo. O orçamento de divulgação, ele normalmente é entre 75% a 100% do preço do filme. É uma maluquice assim, tipo, você gasta quase o mesmo tanto pra divulgar e distribuir quanto você gasta pra produzir o filme. Então, sei lá, se custou entre 20 e 30 milhões, foi esse o custo do filme, e pra distribuir ele, fazer a divulgação e o marketing e tudo, provavelmente custou outros 20 milhões, entendeu? O que salvou eles depois foi aquela produtora Eva, que eles falam que depois, quando já estava filmando o filme, o pessoal viu, gostou do que estava acontecendo e foram lá e injetaram a grana que precisava. Mas aí injetaram quanto? Por isso que eu falei, fica umas coisas meio perdidas, né? Eu não sei o que fazer com essa informação, porque se eles tinham 6 milhões e o filme ia custar 30 e esse pessoal injetou os outros 24, poxa, é dinheiro pra caramba, né? Tanto que é uma observação aqui aleatória, né? Mas a Eva Longoria, ela fez Desperate Housewives, ela faz a Gabi. E ela tinha esse dinheiro parado, e aí ela entra com... No documentário eles falam que é 500 mil. Existem reportagens que falam que são 6 milhões que ela entrou. Não sabemos, tá? Fica aí a dúvida, né? Eu acho difícil ela ter entrado com 500 mil e tá com o nome na abertura dos créditos como produtora. Eu também acho que ela entrou com 6 milhões que estavam faltando, né? Que era isso que eles estavam citando lá. E ela continua recebendo, né? Até hoje isso. E aí tem notícias falando que ela recebe ainda mais do que o dobro até hoje, 10 anos depois. Então, assim, deu muito certo, sabe? Hollywood é o tigrinho do americano. Eu acho duas cenas que do cachorro tem pouca informação, mas duas cenas sobre o cachorro e a audiência que tem no filme eu achei maravilhoso. Embora, como tudo nesse filme que é legal, é 3 segundos de tela, eles fizeram a primeira exibição do filme antes da versão final, né? Que é sempre feito, né, pro público, pra ver o que o público tá achando. E deram 2 informações maravilhosas. A primeira, no corte original, a morte do cachorro era mais visual. Ele é mais subentendido na versão final e teve muita gente puta com aquilo. Eles viram que teria um problema de manter daquela forma. A segunda, eles fizeram uma pesquisa com todo mundo que assistiu o filme e perguntou se era a vingança por causa de um cachorro morto era algo válido. 60% dos homens disseram que sim. 98% das mulheres também. Então, porra, parabéns, mulheres. É lógico. 2% eu acho que ficou com vergonha de dizer a verdade. É a margem de erro. 2% é a margem de erro. Exato. No primeiro filme, eles não tinham muito dinheiro pro filme todo, para os padrões de Hollywood, né? Mas pro terceiro filme, eles falaram que gastaram uma grana preta com os cachorros da Halle Berry, porque eram 5 cachorros para interpretar 2 cachorros. Eles levaram eles pro Marrocos. Chegando lá, um dos cachorros decidiu que não gosta do Marrocos e não ia trabalhar. Então sobraram 4 cachorros. Divo. Só que eles também descobriram que tinha gato demais na área que eles iam filmar no Marrocos. Então, os cachorros não queriam trabalhar porque era mais divertido caçar os gatos. E aí eles tiveram que fazer todo um esquema de fazer um hotel pros gatos, capturar os gatos de rua. Porra, isso é um negócio que eu acho legal que eu queria ver em documentário desse tipo, de making off. Os caras tendo que fazer um hotelzinho de cachorro, de gato, pra poder os gatos não ficar atrapalhando a filmagem. Cara, isso é muito coisa. Você fala assim, mano, eu nunca ia imaginar que... Você imagina, você vai filmar, leva toda a galera da produção, de fazer as coisas, os caras pensando, pô, como é que a gente vai acertar a luz, como é que a gente vai liberar ali a área pro pessoal, como é que a gente vai conseguir captar o som, quer dizer, os caras preocupados com um monte de coisa, e aí, de repente vem uma emergência que nunca apareceria num filme qualquer, que é, precisamos arrumar hotel para gatos porque eles estão atrapalhando. Cara... Isso é ouro, sabe? Isso tinha que ter tido uns 5 minutos do documentário só pra falar dos hotéis de gato, sabe?
Eu acho que os caras pecaram muito, assim, eles não sabiam o que eles queriam fazer, o que o pessoal queria ver. Veja que até hoje todo mundo fala da cena do Poderoso Chefão, né? Você fala, nossa, esse Poderoso Chefão. Você sabia que a cena do gato é porque o gato tava atrapalhando, e o Marlon Brando pega o gato no colo. Cara, esse tipo de coisa é legal. Tanto que tem um trechinho muito curtinho no documentário, e aí até achei que eles trabalharam de uma maneira meio blasé, assim, com a informação, que eles estavam rodando uma cena no segundo filme, se eu não me engano, e aí eles precisavam de um caminhão de coleta de lixo pra cena. E eles não tinham isso. Então o cara virou e falou assim, gente, o que vocês têm aí de dinheiro? E aí o pessoal foi dando lá, sei lá, 10, 20 dólares, ele juntou uma grana, saiu, e aí um tempinho depois ele voltou com o motorista, né, um dos motoristas da coleta de lixo da cidade, que ele pagou 100 dólares pro cara filmar essa cena onde ele só tá entrando com um caminhão num corredor. Tipo, isso é uma forma... Eles falam de uma maneira tão boba. Só que eu olhei e falei assim, sim, gente, eu quero saber como é que vocês resolvem coisas reais, entendeu? É os gatos que tá atrapalhando, é o cara que você precisa... Entende? Isso é muito mais divertido, né? E eu concordo com vocês, assim, eu acho que eles poderiam ter caprichado mais nesse tipo de coisa e nesses negócios também, né? De falar, olha, curto tanto esse negócio que eu vim me desafiar, sabe? No último filme, tem um ator que todos nós gostamos, falamos bastante no episódio passado, que é o Donnie Yen. Eu fiquei com um rancinho do Chad e companhia, porque eles falam num tom que o Donnie Yen era um chato. E, porra, isso me incomoda. Que ele era muito perfeccionista. Eles são dublê. Eles vêem um soco e pensam, como eu vou transformar isso numa cena legal? O Donnie Yen é um cara que vê um soco e ele pensa, como eu posso quebrar o queixo de alguém com isso? Porque ele não quer uma cena que seja plástica, que seja bonito pra câmera. Ele quer uma coisa funcional. Essas pequenas cenas que são, cara, muito poucas, novamente, queria mais disso, dele olhando a coreografia e falando, não, esse soco não existe. Faz um negócio mais de Kali, com os bastões na mão assim, e daí ele mostra como tem que fazer. Esse teu soco, ele não funcionaria numa luta real, sabe? Tipo, tem 2 cenas rápidas dele corrigindo a maneira como os dublês estão agindo ali. Eu queria o documentário todo disso. Tô aqui só passando pano pro Donnie Yen, porque ele não é um chato. E assim, né, eles ainda falaram que eles tiveram que escutar o Donnie Yen. Eles falaram, não, porque a gente tava lidando com estrela, então a gente, né, teve que acatar. Então, se eles tiveram que acatar, as cenas que a gente tem o Donnie Yen, que são, assim, espetaculares, a suposta, né, o perfeccionismo do Donnie Yen tem culpa. Então essas cenas são assim porque ele também meteu a mão lá. E nesse tom que o Guaxa falou, tipo, nós tivemos que acatar porque ele era uma estrela. Como assim, meu irmão, você não sabe do que você está falando? Então assim, meu amigo, vai trocar meia dúzia de soco com o Donnie Yen então, porra. E tem aquele rapaz que a gente não sabe quem é, e se vocês que assistem muitos filmes de ação não sabem, eu menos ainda, que é o rapaz do terno. Eu acho que ainda ele dá um shade de volta, assim, né? Porque o pessoal fala assim, nossa, a gente tá super empolgado com ele aqui gravando, e ele fala pro diretor, né? Olha, eu sei que foi eu que me convidei. Tendo dito isso, eu nunca mais quero trabalhar com você, tá? Tipo, deu, assim. Mas, assim, é no sentido da loucura, né? Assim, o que você tá fazendo é um trabalho legal, reconheço, mas pra mim deu. Sabe, não quero mais brincar de ficar fazendo pou-pou com essas arminhas, sabe? Tá certo. Tem um clima de amizade, mas eu também senti, assim, eles falando do Donnie Yen, um shadezinho, assim, sabe? Ele foi corrigindo muito. Então, faz parte do processo de aprendizado, né? Você ser corrigido por alguém que sabe mais do que você. Mas, ponto pro documentário, porque ele mostra que o Keanu Reeves é um bom ator. Ele é um bom ator de corpo. Ele faz várias das coreografias, ele é muito bom em pegar, em adaptar, em improvisar. Corpo. Só não pede pra ele falar. Mas ele quase não fala, Caio. Como é que ele fala? Yeah. E é isso. Ótimo ator, Caio. E é engraçado que ele fala yeah e fuck, são as 2 palavras que ele fala. Por conta de classificação, proíbe ele de ficar falando fuck o tempo todo no filme. Então ele ficou limitado. No documentário que ele pode se soltar, ele usa fuck e yeah o tempo inteiro. Às vezes numa mesma frase, às vezes separadamente. Às vezes repetidamente, a mesma palavra. Pra gente ir encerrando esse nosso... roast... Mas pra encerrar, claramente o documentário eu acho que ele é pra manter o hype e pra preparar o pessoal pra que, olha, depois de tudo isso, gente,
é impossível a gente não fazer um 5, porque olha como a gente sofreu, olha como foi doloroso, olha como o Wiki Spain, e a gente não vai continuar seguindo. Eu acho que foi pra manter o nome John Wick na mídia, tinha provavelmente todo um planejamento de marketing, e o fato do filme ter sido adiado criou um vácuo, né? E ele só foi lançado em streaming, né? Você lançar um documentário já pronto em streaming é muito mais fácil do que você procurar a sala de cinema, né? Então, tem uma questão aí de inteligência também do produto, sem sombra de dúvidas. Eu acho que eles só lançaram pra manter o nosso calendário de ter um episódio de John Wick por mês. Muito obrigado, tá? Querem falar alguma coisinha? Talvez a Dô, tá, com certeza, mas se você, o Caio e Guaxa também quiserem acrescentar algo sobre a expectativa para um filme tão 5 do John Wick. Eu acho que a gente falou isso no último episódio, mas a Dô não estava, então se Dô quiser... A gente falou que só o Basso tá empolgado e eu e o Caio estamos aqui pra cumprir a tabela. Cara, então, assim, né, eu tô acompanhando essa história de John Wick 5 na espera desse filme acontecer desde o final do 4, porque eu não sei se você se lembra quando a gente foi assistir Basso no cinema, que aí quando acabou foi pra você, eles vão fazer um 5º filme. E eu falei pra você está louca, querida. Por que você falou pra mim que eu estava louca, querida? Você lembra? Porque o Basso tá sempre errado. Porque ele tinha morrido. O Basso acreditando na mentira de Hollywood. Matar a protagonista, sem corpo. E assim, assistindo o 4, eu concordo que o 4 ele é perfeito porque dá um final pro personagem. Só que assistindo o filme, eu falei, cara, eles deixaram aqui um sentimento pra uma continuidade. Aí o Basso falou, não faz sentido porque ele tem que parar, né? E eu, Basso, tu e a Domênica gravam, sei lá, um especial qualquer sobre um tema pra um podcast. E ele explode. E de repente, esse episódio, por algum motivo, ele tá pagando mais do que o teu salário. Só que foi um episódio tão fechadinho, tu vai fazer um segundo episódio? Ai, cara, assim, eu particularmente, eu acho que os caras têm... Eu não teria outra chance de ganhar dinheiro, né? Então eu teria que fazer isso. Só, a pergunta é direta, senhor Basso. Claro que eu faria, mas eu acho que eles não têm necessidade disso porque eles têm outras maneiras de ganhar dinheiro, sabe? E eu achei que tinha fechado a coisa. Por exemplo, poxa, a gente já aprendeu já com as Wachowski já no Matrix. Olha aí, elas fecharam a história. E eles falam assim, tipo, gente, acabou. Pô, mas como não vão continuar a história? Matrix, tipo... Era o carinha que eles pagaram lá $100 pra chegar o caminhão de lixo pra fazer lá, foi aquele lá que ele levou de dinheiro pra elas, entendeu? Um caminhão basculante de dinheiro foi depositado no Matrix. Por que elas não continuaram então depois? Porque eu falei assim, porque o 2 e o 3 são ruins. Mas aí elas continuaram e fizeram o 4, gente. O 4 elas fizeram por obrigação do estúdio anos e anos, sei lá, 10 anos depois? 15 anos depois? Né? Elas não fizeram o 4 em 2005. Tendo dito isso, e aí eu concordo com o Basso, o Matrix 4, ele é uma bomba terrível, porque as Wachowski estavam com uma preguiça do tamanho de uma jeba de baleia de fazer, e era isso, né? Porque o estúdio bateu na porta, porque a gente fala também, e a culpa é dos criadores, dos diretores, dos roteiristas. Não é, porque assim, olha, a gente vai fazer, vocês têm duas opções, vocês podem participar do projeto, ou ele vai ocorrer sem você, mas nós temos os direitos e acabou. Exatamente. E a gente vai fazer um 4. Eu acho que isso é a Lana que dirige. A Lana dirige e faz a maior merda possível pra enterrar a franquia e falar, nunca mais vai continuar isso aqui, entendeu? Tipo, eu vou enterrar isso aqui agora, né? Então, assim, tipo, a gente já teve outros filmes que faziam muito sucesso, mas o pessoal não continua. Por quê? Porque sabe que você vai arriscar a marca inteira. Porque, por exemplo, John Wick é um filme assistido até hoje que o pessoal adora, tudo mais, todo mundo recomenda. Sim, e vai continuar sendo recomendado muito tempo. Mas qual é o risco do filme 5 ser uma merda tão grande que você queima o restante? Então tem esse cálculo ali também. Não estou falando que eles não fariam por uma pureza da arte, mas também de um cálculo comercial de falar, olha, vai valer a pena aqui, porque a gente parou numa parte boa, entendeu? Tivemos sucesso, a gente pode fazer um 5 e arriscar tudo. Os filmes seguintes foram uma porcaria, ele estraga tudo, até a parte boa que teve antes, né? A parte boa já deu dinheiro, então vale a pena correr o risco, porque se queimar o John Wick, o dinheiro que eles iam ganhar, a maior parte, já foi embora. Não sei, gente. Porque se for assim, por que não continuam todas as franquias? Porque, sei lá, a gente não tem Duro de Matar até hoje, apesar do 4 ter sido uma porcaria inacreditável. Basicamente, a gente vive isso, né? Inclusive, Matrix 4 é uma grande crítica a isso, mas a gente vive uma continuação de franquias em uma série de filmes que não são necessários. Quando não é franquia, é remake. Eu não acho que o Shed, o dublê, ele
teria a mesma... Você, eu sou o cara que fez o John Wick. Não tem problema. Tu quer fazer o John Wick, eu te dou esse saco de dinheiro. Tu quer fazer, sei lá, outro filme qualquer. Tanto que o Bailarina botaram o John Wick no título. Não é Bailarina, é Bailarina. Ou uma história de John Wick. Mas, Guaxa, isso tem a ver por causa do universo, assim como todo... É a marca, né? Se fosse uma coisa nova, não teria dinheiro. É que ele tá expandindo o universo. E aí, expandir o universo eu não acho que é um problema. Eu acho que, na verdade, o problema do John Wick 5... Primeiro que eles querem fazer porque eles se divertem muito. Agora, tem uma outra questão que é... a gente tá passando por uma crise de criatividade gigantesca em Hollywood. Então, assim, eu quero ver o Keanu Reeves, mas eu quero ver ele em outro papel, sabe? Eu quero ver outros filmes do Chad, mas eu quero ver uma coisa que não seja John Wick. Entendeu? É esse que é o ponto, né? Parece que tá tão feio o negócio que ninguém faz mais nada, ninguém se arrisca. Mas foi isso que, né, deu a entender da briga do parceiro lá do Chad, que ele falou, pô, você vai continuar? A gente tem esse aqui, você vai continuar nessa aí, ó, secando essa vaca? Aí ele ainda comenta, não, porque John Wick é a vida desses caras, eles só pensam em John Wick e tudo. Enquanto isso ele fez lá, né, ele fez o Atomic Blonde, ele fez Trem Bala. Deadpool 2... Então assim, o cara foi, mas eles não, eles estão nessa zona de conforto, pelo visto, é uma área que eles estão explorando. Só não é confortável pro Keanu Reeves. Eu ainda não sei se é isso, ou se houve algum problema lá, sei lá, de distribuição de lucro, e aí quando chegou o outro filme ele falou assim, cara, eu quero abandonar esse projeto que a gente criou pra fazer uma outra coisa que vai dar mais dinheiro, não sei, né? Porque pode ter rolado uma coisa assim também. Mas enfim, o fato é que né? Assim, legal, John Wick funcionou por 10 anos, mas Bailarina, legal. Quer fazer um filme, sei lá, sobre um Winston? Vou assistir. Mas chega de John Wick, entendeu? Coloca ele como pontinha numa coisa ou outra só, sabe? Não precisa de um John Wick 5. Mas é isso, né? O que eu acho? Eu deixo de achar outra história. Se tiver, eu vou ver. Então, é isso aí. Porque a gente é bobo no fim. Wickedor. Yeah. A gente vai encerrando então este episódio sobre o Wikispan. Espero que vocês tenham gostado. Nós ainda iremos retornar para mais um episódio depois de Bailarina, como a gente comentou agora, que vai ser o fechamento provavelmente desse projeto. E iremos escolher depois outra franquia, talvez, de filmes para fazer. Mas, por enquanto, quero agradecer bastante a vinda aqui do Sr. Guaxa para o nosso episódio. Muito obrigado por ter vindo novamente aqui continuar esse projeto com a gente. E fique à vontade para falar sobre os seus projetos e suas redes sociais. Eu que agradeço o convite, assim, amo estar aqui. Amo esse casal 20 da podosfera brasileira. Era muito fã da Domênica, sem conhecer o Basso. E conhecendo o Basso, sou muito fã dos dois. Quero dizer que você pode me seguir nas redes sociais, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, tanto no Instagram quanto no Blue Sky. E não é com o ouvinte que eu estou falando, é com o Sr. Basso. Pensei nisso, olha lá, é com você. Convido vocês a conhecerem o RP Guaxa, um podcast que a gente grava como RPG One Shot, né? Cada aventura é uma história fechada, embora algumas a gente tenta fazer uma franquia tal qual o John Wick. E lá tem episódio com o Caio, tem episódio com o Basso, tem episódio com a Domênica. A gente grava como um RPG, né? Uma história coletiva, depois ela é editada como audiodrama, sai lá no feed, procura para RP Guaxa no seu agregador. Eu acho que eu não preciso explicar muito, porque se tu tá ouvindo Perdido na Estante, você tem uma noção do que é podcast, então eu confio em você. Muito bem. E também agradecer ao Sr. Caio, que veio aqui hoje novamente e assistiu o Wikispan com uma certa dor no coração, mas chegou até o fim. Tava no título, né? A gente que não acreditou. Mas fique à vontade também, Caio, para contar sobre os seus projetos, sobre suas redes sociais. Vocês vão me encontrar, às vezes, colaborando aí no RP Guaxa, em outros podcasts também. Buraco Atrás do Pôster, já apareci algumas vezes. E se você gosta de pirata, comunismo, bater em facho, você pode me seguir lá no caio.lourenço, @bluesky. Se você estiver escutando isso daqui a um ano do lançamento, talvez eu tenha um joguinho pra compartilhar. Se não, você vai me seguindo lá que quando tiver novidade eu conto. Caio, eu só queria dizer uma coisa pra te empolgar pro Bailarina, que foi a única coisa que me empolgou. Já que você falou que é otaku, eu lembrei disso. A Ana de Armas, o Instagram dela é Ana_D, só o D,
underline armas. Ela é um D. Perfeito. E por último, Domênica Mendes. Bom, senhores, foi um prazer assistir esse documentário com vocês. Gosto muito de todos vocês. Vá. Fala a verdade. Eu me diverti bastante. Não assistindo o documentário, que eu achei ele meio chato, mas assistir com vocês foi divertido. Gravar com vocês foi divertido. Acompanhar a série do John Wick com vocês foi divertido. Então, fica aqui o meu agradecimento, né? Enquanto produtora do Perdidos, assim, vocês arrasaram demais. Vamos pensar na próxima franquia de filmes que vocês vão trabalhar. Galera, vou pedir para quem tá ouvindo, vai até o seu agregador, dá um like nesse episódio se tiver opção, deixa um comentário que a gente tá sempre olhando. Compartilha com as pessoas que você acha que podem gostar do Perdidos na Estante, que pode gostar das opiniões dessas pessoas que estão aqui, que pode gostar do tema, seja desse episódio ou dos outros. É sempre muito importante que vocês apoiem os podcasts independentes, porque o nosso é independente de verdade, não tem ninguém que vai aparecer com 6 milhões de reais Meu Deus. pra que a gente possa fazer alguma coisa. Então a gente conta mesmo, né? Vixe, podia, né? Vixe, deixava de ser independente rapidinho esse negócio. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Pra quem tiver interesse de assistir o documentário, né? Vale a pena, apesar de já ter ouvido esse episódio, assistir, se você tem interesse. Porque documentário é documentário, então a gente sempre tem visões diferentes, né? E não deu pra explorar tudo que tá lá, óbvio. Mas pra quem olhou e já falou, não compensa isso, vida que segue, bailarina tá chegando, bora pro cinema. Sigam Perdidos na Estante em Perdidos na Estante pode ir lá no Instagram, ou Perdidos na Estante, acho que é isso lá no Blue Sky, procura lá o que vocês acham. E eu tô sempre também nessas redes sociais lá, linkando minhas arrobas, vocês me acham facinho. Boa semana. O verdadeiro documentário são os amigos que fazemos pelo caminho. É isso. Verdade. E os podcasts que gravamos, que podcast é dor. Yeah! Muito bem, eu falo pra vocês também pra continuar seguindo o Perdidos na Estante. Temos episódios semanais. Vai ter sempre algum tema provavelmente que vai te atrair, ou uma adaptação de algum livro, ou indicações, ou mesmo essas séries que nós fazemos. Pra falar comigo, infelizmente tô sem redes sociais ainda, então, viu? Por isso que eu não sigo pessoas nas redes sociais, porque eu não tenho redes sociais. Eu vou falar pra vocês, daí às vezes se quiser mandar um recadinho em algum comentário do Perdidos, ou nas redes sociais do Perdidos, que a Du acaba encaminhando pra mim de alguma forma. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente se vê no próximo. Tchau! Beijo, gente. Até mais. Falou. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação: Senhor Basso, Domênica Mendes, Marcelo Guaxinim e Caio Lourenço. Pauta: Senhor Basso. Produção: Domênica Mendes. Edição: Leonardo Tremesquim. Narrador da vinheta: Jo Bonner. Montagem da vinheta: Isso Aí Design. Nesse episódio foram recriadas falas do documentário Wikispan, disponível na biblioteca Paulo Coelho. Wiki é dor. Yeah.